Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. A Bíblia está falando de gente frequentando a igreja, com o nome de que vive, mas está morto. Tá o Walking Dead versão gospel. A turma olha e está movimentando, está fazendo escolha, mas a morte está se instalando. E o pior, ela pode ser tão intensa que o leve ao lugar de onde ele saiu. John Owen, pregador de santificação dos séculos passados, dizia: Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça vive não admite membros mortos. E essas advertências precisam ser trazidas ao meu e ao seu coração. Bom, para terminar, além desse chamado de entender o que é escolha, o que eu e você precisamos de fato fazer, Romanos capítulo 8, verso 13, quando eu falei no início de quem se inclina para a carne caminha para a morte, mas quem se inclina para o Espírito para a vida, eu acho que esse texto tem que ser lido dentro de um contexto. Eu já apresentei a visão do que é morrer para viver, que é o morto-vivo, do que é viver como morto, que é o vivo-morto. Mas de forma prática, o que é que eu e você precisamos fazer? Jesus fala de alguém que estava morto e reviveu. Então, a condição de quem não se converteu é de morte espiritual. Para quem sequer experimentou a vida, o que essa pessoa precisa? Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós começamos a pregar um evangelho que salva. Mas muitas vezes nós só falamos da fé. Jesus dizia: arrependei-vos e crede no evangelho. Ele mandou que seus apóstolos pregassem o arrependimento e a fé. Então nós sabemos que essa pessoa precisa de arrependimento e fé. Agora, o que acontece com alguém que saiu daqui, foi vivificado, mas depois de vivificado, começou a necrosar. Seu comportamento passou a reproduzir o estilo de vida de antes. A morte começou a prevalecer e impedi-lo de provar dessa vida. Essa pessoa precisa de restauração. E há níveis onde isso pode acontecer. Para aquela igreja ele está dizendo: olha, consolida o que estava para morrer. Diz: você não morreu por completo. A necrose está avançando, está progredindo. Você pode não só fazer pará-la de avançar, mas você pode reverter o quadro. Como? Ele diz: arrependa-se. Mas há pessoas que voltaram exatamente ao lugar que saíram. Por exemplo, no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versos 19 e 20, a Bíblia diz: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, aí diz assim, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Então a Bíblia diz: alguém desviou da verdade, saiu da morte espiritual, veio para a vida. Mas em algum momento ele deixou de andar na verdade, que propõe autonegação. E ele se desviou, ele voltou para a morte. Ele ainda pode ser salvo, como foi salvo na primeira vez. A Bíblia diz: se alguém o converter, então esse desviado precisa de uma conversão igual a que aconteceu na primeira vez. Nós precisamos entender que é a única forma dele escapar da morte. Agora, não importa o quadro da pessoa, se é alguém que nunca converteu e precisa de conversão, se é alguém que converteu e precisa só de uma restauração, ou se é alguém que precisa de uma reconciliação, aquele nível de reconversão. Todo posicionamento que possa trazer vida, ele começa com arrependimento. A palavra arrependimento no original grego, metanoia, ela significa mudança de mente, de atitude, de pensamento. Por exemplo, a gente citou o filho pródigo, que Jesus disse estava morto e reviveu. Está em Lucas 15, 24. Mas no verso 17, a Bíblia diz que o processo inicia quando? A Bíblia diz que ele caiu em si. Para dizer que ele caiu em si, significa que toda a bobagem que ele fez antes, ele estava fora de si. Assim como Pedro, quando negou Jesus, e a Bíblia diz o galo canta, ele lembra a advertência de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Significa que ele estava fora de si. É por isso que estava negando o Senhor. Então nós precisamos de uma consciência, reconhecer o nosso estado, então decidir mudar. Eu preciso da mudança, que sozinho eu não vivo, mas que me submetendo a Deus eu posso viver. Não há morte que prevaleça quando eu e você nos inclinamos à vida que Deus disponibiliza.
Em Ezequiel 37, a nação está vivendo o pior período da apostasia da sua história. Eles estão dizendo, acabou-se a nossa esperança. É nessa hora que Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. Tem uma mensagem sólida de esperança para comunicar à nação. Deus mostra um vale de ossos secos. Não era só um cemitério. Aqueles ossos estavam todos misturados, espalhados, sequíssimos. Aí Deus pergunta para o profeta, podem esses ossos voltar a viver? E o profeta gentilmente diz para Deus, tu sabes. Tipo assim, me arrisco a falar nada. O Senhor sabe tudo, eu não sei de nada. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas, não boto fé nisso não. Não boto minha mão no fogo por esses ossos. Como é que isso vai voltar a viver? Mas aí Deus começa a dizer para eles, profetiza sobre os ossos. Começa a dizer, vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos. E aí nós temos uma cena linda, extraordinária, de como aqueles ossos passam por um processo. Interessante esse processo, eu acho que ele nos ensina muito. A Bíblia diz que cada osso começa a juntar o seu osso, há uma ordem, né? Há uma estrutura, começa a aparecer tendões, ligamentos que vão manter, a carne começa a preenchê-los, a pele se estende, mas a Bíblia diz que depois se levanta um exército poderoso quando a vida é soprada. Agora, para que houvesse toda aquela vida, eles dependiam de um sopro externo, de algo que viesse de fora. Quando a Bíblia fala do cristão, ela fala de um recurso que é interno. Então vamos voltar no Romanos 8, para entender o verso 13, vamos começar no 9. E diz, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, na pessoa do Espírito Santo, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que também ressuscitou os ossos da visão de Ezequiel 37, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Há um lugar nessa caminhada da vida espiritual, onde eu e você começamos a nos inclinar ao domínio do Espírito. Não é só o poder do Espírito, não são só os dons, não são só as manifestações, mas a capacidade dele de reinar sobre mim e sobre você. Jesus propôs um evangelho que, se eu e você não entendemos o que é a morte para nós não vamos viver. Como que você vira a face para alguém que te bateu nela? Como que você vira a outra? Eu não consigo imaginar um crente dizendo, nossa, estava esperando o dia inteiro por essa oportunidade de levar um tabefe e expressar o amor de Jesus que espontaneamente brota de mim. Naquele momento você tem que decidir morrer para você. Quando Jesus disse, se obrigar a caminhar 1 milha, vá a 2ª. Você decide morrer para você. E disse, se alguém quiser tomar a sua capa, entrega junto à túnica. Imagina que a capa é o casaco. Eles só estão querendo levar a parte de cima, entrega o resto. Como que nós vamos viver o evangelho de perdão que Jesus nos ensinou sem morte para nós mesmos? É justamente por não viver esse evangelho onde morre para si, mas buscar só o prazer, que a maioria dos crentes está, que diz, não consigo viver isso. E sabe o que é o pior? Eles acham que viver isso é perda. Então eles ficam tentando se salvar. Não, eu tenho que viver um misto de evangelho, que dê para eu curtir Deus e as coisinhas sem perder todos esses prazeres. Mas Jesus está dizendo, criatura, entenda que se você não quiser perder, você nunca vai salvar, você nunca vai ganhar. E diz, mas se você dispuser a perder, você vai ganhar. O que você precisamos entender é que santidade é não a carne, não é perda, é ganho. O que você precisamos entender é que entrar no lugar de perda não é perda, é ganho. Na cabeça de alguns crentes, perdoar é perder. Eu não vou lutar por aquilo que é justo, eu não vou me vingar, eu vou ser uma pessoa passiva, frouxa, estou perdendo. Não, você está ganhando. E se a mentalidade não mudar, nós jamais vamos viver plenamente a vida que Deus tem para nós. Mas isso é uma escolha. E cada vez que Deus nos chama um exame e diz, tem morte aí, cuida, porque se você não parar essa morte, o resto vai terminar de morrer. Mas ao mesmo tempo vê ele dizendo, arrependa. Ele está dizendo, não estou te confrontando porque acordei hoje querendo implicar com alguém. Ele está dizendo, eu te amo tanto
que eu não quero te perder. E eu vou lutar por você, o que for preciso e necessário. Basicamente ele está dizendo, eu não morri para você viver meio evangelho, um evangelho meia boca. Eu me entreguei para que você vivesse o pacote completo. Então você precisa entender a resposta completa para viver as consequências plenas que o evangelho pode proporcionar. Então ele está dizendo, se você está se perdendo, arrependa, arrependa e decida viver da forma correta. Pastor, eu acho que o necrosé inteiro, se converta novamente e volte-se ao Senhor. Feche seus olhos por um instante, eu gostaria que nós orássemos juntos. Thomas Manton diz, cristãos mortificados são a glória de Cristo. A mensagem da mortificação precisa ser resgatada. Mas eu e você precisamos entender que se busca dia a dia a um lugar de rendição, de entrega, da prática das disciplinas espirituais, onde a gente começa a sabotar a própria carne e dizer, você não vai ter tudo o que quer. Você vai ter aquilo que é lícito, nas devidas doses, sem que você me faça tornar-me mais amigo dos deleites, dos prazeres do que de Deus. Há uma escolha a ser feita. Essa escolha requer posicionamento, requer decisão. Talvez nessa manhã, ao examinar, você diga, pastor, eu não estou vendo sinais de morte na minha vida, que pelo menos fique a advertência de que a qualquer hora, se você não cuidar, ela pode começar a se instalar novamente. Mas se você quer ser confessado diante do Pai, se você quer um nome que não seja apagado, você tem que escolher viver vestido de branco. Você tem que escolher não se entregar às impurezas. Você tem que escolher valorizar os verdadeiros deleites que vêm da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não há nada, nada, nada nesse mundo que se compare a esse lugar. Olhe para dentro de si mesmo. Se você ainda não tomou a decisão de converter-se, entregar a Cristo, hoje é um excelente dia para você tomar a decisão mais importante da sua vida. Se você tem se afastado dele, se desviado e precisa reconectar, começar de novo, hoje é um excelente dia para que você tome essa decisão. Mas eu não quero parecer que Deus está oferecendo ajuda somente a esses que não se converteram ou precisam recomeçar. Muitos de nós precisamos avaliar se não há morte sendo instalada em alguns níveis. E precisamos entender que nós podemos fortalecer o que estava para morrer. Nós podemos impedir que o processo avance. Nós podemos mudar isso. E a minha oração é que nesse momento emocional de resoluções do início de ano, você possa decidir talvez viver como nunca antes, mortificação, autonegação, mas entender aonde isso te leva, uma dimensão de prazeres em Deus extraordinários. Não apenas escapar da condenação do inferno, que é o lucro que Deus nos deu, a capacidade de desfrutar de quem Ele é algo maior do que nós temos mensurado ou percebido. Então eu quero que você fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, se avalie, se questione. Sabe que há áreas da minha vida onde os prazeres, mesmo os lícitos e não só os ilícitos, estão sendo supervalorizados e ainda assim estão me roubando de algo. Algo do qual eu preciso me arrepender hoje. Pecados com os quais vem me tornando complacente, tolerante, passivo. Enquanto você se avalia e conversa com Deus, eu quero orar por você. Meu Deus, sua palavra foi anunciada, comunicada, mas nós precisamos de mais do que informação. Nós precisamos do auxílio do Senhor, nós precisamos da direção e da condução do Teu Espírito Santo. E nós clamamos isso nessa hora, não só para os que estão nessa reunião presencial, na vida de cada um daqueles que nos acompanham pela internet, seja essa transmissão ao vivo, até mesmo uma palavra gravada sendo assistida depois. Eu oro que o poder do Senhor os toque nesse momento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo Teu toque, eu oro por uma liberação dos céus. Eu oro por despertamento. Nós não clamamos apenas por hoje, aqui e agora.
Nós não clamamos apenas pelos efeitos ao longo da semana, enquanto refletimos na mensagem que ouvimos. Pai, nós oramos por um ano de dedicação singular, diferenciada ao Senhor. Nós oramos por um ano de rompimento e crescimento espiritual. Nós oramos por um tempo onde muito mais do que as bênçãos naturais, possamos viver a plenitude da comunhão, da intimidade e do relacionamento com o Senhor. E nós clamamos por isso em nome de Jesus. Estende a tua mão, sopra teu fôlego de vida e ajuda-nos, Senhor, a usar os recursos da ação do teu Espírito dentro de cada um de nós. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória do teu nome mesmo. Em nome de Jesus. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.